Neste tutorial nós vamos entender como fazer um efeito de texto aqui bem simples usando o Blender 3D. E para isso eu vou usar aqui a versão 4.02, mas pode ser feito em qualquer versão, tá pessoal? Para adicionar um texto, a gente vem aqui em cima, clica no Add, ou então a gente usa o atalho Shift A. Vocês vão encontrar essa opção aqui, denominada Teste. Quando nós clicamos, ele já coloca um texto aqui na área para a gente. Eu vou fazer um giro orbital aqui na área. Esse texto inicialmente ele vem deitado. Se eu quiser que ele fique em pé em relação ao eixo X, eu abro as propriedades antes de mexer nele. E em rotação em X, eu vou usar aqui 90 graus. Vou dar o Enter e ele fica em pé em relação a essa linha vermelha que é a coordenada X. Esse texto vai aparecer com um símbolo que tem esse caractere aqui, que é a letra A minúscula. Ele vai ser representado na barra de propriedades da direita pelo símbolo do A minúsculo. Quando eu clico, eu tenho as propriedades relativas ao texto. Se eu quiser editá-lo, eu entro no modo Edit Mode. Enquanto ele for texto, eu posso usar a borrachinha para apagar e posso reescrever, por exemplo, texto em maiúsculo. Eu posso aproveitar, voltar para Object Mode e voltar aqui na aba de propriedades e dar a esse texto algumas transformações para que ele fique melhor aqui posicionado na área. Eu corro até a coordenada chamada parágrafo e aqui eu tenho, olha, a opção de alinhamento. Eu posso alinhá-lo pelo eixo horizontal e pelo eixo vertical. Então aqui na horizontal, se eu quiser centralizar ele, fazendo com que ele fique com esse ponto de origem que aparece aqui na esquerda, no meio dele, eu venho em horizontal, uso Center e eu consigo centralizar o texto. Se eu quiser separar os caracteres para dar um maior afastamento, mais embaixo vocês vão encontrar uma opção chamada Spacing, que é o espaçamento. Aqui, se eu abrir essas propriedades, vocês vão ver que existe o caractere Spacing, que determina o espaçamento entre os caracteres que representam o texto. Ele tem um afastamento de 1. Se eu for aumentando esse valor aqui, eu consigo dar distanciamento melhor aqui entre tipos de caracteres que irão aparecer. Eu posso também definir para esse texto uma fonte aqui. Para isso eu vou usar esse modo regular, tá pessoal? Quando eu clico aqui no regular, na opção da pastinha, eu vou à pasta de fontes aí do meu notebook ou do meu computador PC. Quem esteja aí usando, no caso, o Windows, vai aparecer todas as fontes que estão jogadas no Windows. Eu posso escolher qualquer uma delas para fazer o efeito de texto que eu desejo. Eu venho aqui, clico nessa, por exemplo, Agency FB Bold e vou dar o Open Font e ele coloca aqui um novo tipo de fonte junto ao texto que eu escrevi. Até aí eu já vi como colocar uma fonte, como separar os caracteres ou afastá-los e como centralizar. Agora vem imprescindível, como é que eu posso fazer um efeito bem simples de borda com o texto preenchido? Eu tenho aqui um texto e vocês vão notar que ele aparece aqui com o nome. Eu posso clicar 2 vezes, escolher aqui palavra. Esse vai ser o nome do meu texto. Eu vou fazer uma cópia dele, então eu seleciono ele aqui na área, uso Shift D, veja que eu criei uma cópia desse texto, vou usar o ESC ou então o botão direito do mouse, ele volta para a posição do texto original, ele aparece aqui como palavra.001, que é a cópia do texto chamado palavra. Aqui eu posso alterar, e se eu quiser eu posso dar o nome de palavra contorno. Aí vamos fazer isso para poder detalhar melhor o processo. Por enquanto, eu vou pegar o original, selecioná-lo aqui na Outline e vou ocultar com os olhinhos para que ele não apareça aqui por enquanto na Viewport. Porém, com o nosso objeto copiado, que nós demos o nome de palavra contorno, nós vamos criar para ele um efeito de contorno. Se vocês voltarem nas propriedades aqui de texto, vocês vão encontrar uma opção chamada Shape, onde tem aqui o Fill Mode, que é o modo de preenchimento desse texto. Repare que ele está utilizando aqui Both, é como se ele tivesse preenchido na frente e atrás, dando essa aparência preenchida aqui no centro de cada caractere. Então eu vou mudá-lo aqui para o modo None. Vocês vão ver que só vai aparecer um tracejado, que é justamente o contorno do texto. Agora, para eu dar um efeito interessante nesse contorno, eu venho aqui na opção chamada Geometry, vou correr com o scroll do mouse até encontrar essa opção Bevel, que significa o chanfro. Aqui eu vou deixar marcado o Round e em Depth eu vou usar o fator em 0.01 e vocês vão ter um efeito bem simples aqui do nosso texto com um efeito de borda. Agora eu posso simplesmente trazer de volta o nosso objeto palavra, que é o primeiro objeto. Veja que ele preencheu e nós temos uma borda com um preenchimento.
Posso dar cores. Nesse caso aqui, se eu selecionar o texto chamado palavra, vier aqui nas propriedades em Material, vocês podem clicar o New, ele vai trazer já um material simples para esse texto. Ele vem com um material que é um shader Principled BSDF. É um shader que a gente pode trabalhar diversos tipos de efeitos. Então, para poder ver a cor desse texto aqui, eu vou ter que mudar minha visão para o modo que pode ser o Material Preview, ou então modo renderizado. Quando eu clico aqui, agora eu posso usar essa opção Base Color para definir qual é a cor de preenchimento que eu vou ter do texto. Se eu quiser selecionar o contorno, eu venho aqui, uso o item contorno, clico em New, ele vai criar o mesmo material. Se eu quiser dar para ele um efeito, por exemplo, de uma cor amarelo, eu venho aqui e seleciono o amarelo e vocês vão ter o efeito aqui aparecendo. Poxa, eu gostaria de fazer um efeito aqui tridimensional. Eu posso simplesmente pegar a palavra, voltar aqui nas propriedades do texto e de repente eu venho aqui em geometria, onde tem essa opção chamada Extrude, tá vendo, pessoal? Eu tenho como alongar e posso aumentar esse fator para que ele fique aí como se fosse um objeto tridimensional com esse efeito que vocês estão vendo. Posso selecionar o objeto que eu dei o nome de contorno, vou deslocá-lo pelo eixo Y, GY, para trazê-lo aqui para frente, para que ele fique na frente. E posso copiá-lo. Shift D, usar o Y para arrastar a cópia aqui para o fundo. Vocês vão ter um efeito, se vocês clicarem, diferente do texto que nós fizemos. Eu gostaria de transformar todos esses itens em malha. Então eu poderia selecionar cada um deles, botão direito, Convert to Mesh. Seleciono o segundo, botão direito, Convert to Mesh. Seleciono o terceiro, cursor na área, botão direito, Convert to Mesh. Agora repare que todos os três têm o ícone de Mesh, não é mais texto. Aqui agora eu já não posso editá-lo para reescrever a palavra, mas eu posso juntá-los para formar um objeto apenas e fazer o efeito aqui que eu apresentei a vocês. Então eu posso selecionar com o Shift pressionado e o botão esquerdo, esse primeiro, o segundo contorno que está aqui no fundo e por último que está no meio. Veja que eu selecionei os três. O último objeto que foi selecionado é que receberá a junção dos outros objetos que foram selecionados inicialmente. Então, se eu der o Ctrl J, veja que eu transformei aquele texto num objeto apenas e aqui eu tenho ele como palavra. E aqui eu posso agora utilizar todos os efeitos possíveis para fazer o efeito que eu precisar ir junto ao Blender 3D. Fica então essa ideia de algo que vocês podem fazer para criar efeitos interessantes com textos. Bom proveito e até um próximo tutorial.